Olá, alunos, paz do Senhor Jesus. Chegamos à nossa 8ª lição das lições bíblicas de jovens. Eu sou o professor Rildo Alves e o tema desta lição é a singularidade de Israel nos últimos dias. E a síntese desta lição nos diz: Israel é a menina dos olhos de Deus, para quem foram feitas promessas inefáveis. Deus ainda tem um plano com o seu povo. E os seguintes objetivos desta lição são: primeiro, mostrar o plano divino para Israel. Segundo, explicar o juízo e a redenção para Israel. E terceiro, compreender por que devemos orar por Israel. O texto bíblico desta lição está baseado no livro dos Salmos, de número 89, versículos do 29 ao versículo 34. Na lição de hoje, nós aprenderemos que Deus escolheu os israelitas com um propósito. Em todo o Antigo Testamento, podemos ver a trajetória desse povo, que desde os primórdios da história prospera abundantemente, mas que também sofre perseguições e tentativas de extermínio. Hoje nós estudaremos as promessas e propósito de Deus para a nação de Israel, que se cumprirão no futuro. O primeiro ponto nos diz o plano divino para Israel. Primeiro tópico, um povo escolhido. Para que nós possamos entender qual o plano de Deus para o povo de Israel, precisamos entender a origem deste povo. E a origem deste povo começa a partir de um homem chamado Abrão, ao qual Deus o chamou para que ele saísse da sua parentela para uma terra que ele o mostraria. E a gente vê que Deus, ao longo deste caminho, faz a promessa para Abraão de que a sua descendência seria numerosa como a areia do mar. E que, através de Abraão, Deus faria Israel, que seria uma grande nação. E podemos observar que, ao longo da história, Deus se manteve fiel à sua aliança com Israel. E esse é um dos motivos pelo qual Israel é um povo que está presente hoje na geopolítica mundial. Ao longo da história a gente vê que Deus permitiu que povos como os babilônicos, assírios, filisteus, edonitas, amalequitas, dentre tantos outros, que quiseram destruir este povo, mas a gente vê que o tempo se passou e esses povos foram extintos, mas Israel permanece hoje presente e sendo uma grande nação a termo de potência, porque apesar de ser uma nação que, em termos de território, é menor do que o nosso Brasil, nação que voltou a ser nação há pouco menos de 100 anos atrás, em 1948, e a gente vê que a evolução dela chega até mesmo a ultrapassar um país tão grande como o Brasil em termos de tecnologia e também em segurança e outros atributos mais. Isso nos mostra que o Senhor ele permanece sobre os israelitas. Outro ponto que a gente precisa entender é que Israel, parte deste povo, não acredita em Jesus como seu Messias, porque se esperava um Messias que fosse político, que libertasse o povo de Israel da dominação romana, mas Jesus veio com um propósito não de trazer libertação política, mas de trazer libertação espiritual. Então por isso que parte dos judeus não reconhece a Jesus como seu Messias. Mas porém a gente sabe que Jesus, entre os judeus, ele escolheu ali 12 discípulos para levar adiante a mensagem do seu evangelho, e hoje a gente pode dizer que existem os judeus que são messiânicos, aqueles que acreditam em Jesus como Messias, e assim como nós, igreja, aguardamos a volta do Senhor, ele também aguarda ao Senhor, também como nós, como igreja. Por outro lado, existem também os judeus ortodoxos, que são os judeus que ainda seguem as leis do Antigo Testamento e ainda aguarda o Messias. Então, por isso, falado na escatologia bíblica, a qual nós estamos estudando, que Israel fará parte
do cenário geopolítico, tanto agora no presente como também durante a grande tribulação, até que Jesus derrote o anticristo e eles reconheçam a Jesus como seu Messias. Mas vale lembrar que, apesar de tudo isso, Deus, mantendo a sua promessa e a sua fidelidade, ele é assim com o povo de Israel. Segundo tópico, um povo com um propósito. Então a gente vê que quando Deus ele chamou Abraão, ele tinha um propósito, que seria fazer de Israel uma grande nação e uma nação que seria referência, povo que servia a Deus e serviria de exemplo para outras nações. Além disso, outro grande propósito, conforme está escrito em Gênesis capítulo 12, versículo 3, em que o Senhor fala: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso nos mostra que Israel não ter recebido a Jesus de forma unânime faz parte de um propósito e da permissão de Deus. E a rejeição que Cristo sofreu serviu para que outras nações da terra tivessem acesso à salvação. Por intermédio de Israel, todos os povos da terra iriam conhecer o Todo-Poderoso. Então a gente vê que se trata de uma promessa e propósito de Deus em que todas as nações da terra conhecessem a Deus através do Evangelho do Senhor Jesus. Terceiro tópico, um povo com um futuro. Apesar de Israel não ter, de forma unânime, ter aceito Cristo, Deus não desistiu de Israel. Então, por isso, o apóstolo Paulo ele afirma que, assim como os gentios estão sendo alcançados pelas misericórdias de Deus, por meio de Cristo, ainda chegará o tempo em que Israel será novamente envolvido na mesma misericórdia, conforme está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 30 ao versículo 32. Segundo ponto, juízo e redenção para Israel. O primeiro tópico nos diz: o tempo da angústia para Jacó. A gente estudou em lições anteriores que Israel estaria envolvido no contexto da grande tribulação porque não recebeu a Cristo como seu Salvador, logo não espera o retorno de Jesus como nós, como igreja, esperamos. Porém, vale lembrar que esse Israel que a gente está estudando aqui na lição se refere ao Israel que não aceitou a Cristo, porque os judeus que entregaram sua vida para Jesus serão arrebatados porque, ao aceitarem a Jesus, eles passam a fazer parte da igreja. Mas o Israel ao qual a lição está aqui retratando é o Israel ortodoxo, ou seja, o povo judeu que reconhece sim a Deus como o seu único Criador, mas não reconhecem a Jesus como Salvador. Então, por isso, eles não serão arrebatados junto com a igreja. Então Deus, sendo misericordioso, ele dará uma segunda chance a Israel, porém Israel primeiro irá passar pelo juízo, pela grande tribulação, para que através daquela situação Deus possa tratar com Israel e somente depois do período de 3 anos e 6 meses, ou 3 anos e meio, é que Israel romperá com o anticristo, porque o anticristo ele vai fazer um acordo de paz entre Israel e os seus vizinhos, que são hoje seus inimigos. Depois deste período, ele vai rasgar este pacto e vai passar a exigir que Israel o adore como se fosse Deus. Como Israel reconhece somente ao Deus do céu como seu Criador, como seu Senhor, então Israel não vai aceitar essa imposição. E é aí que começa o conflito. E é onde Jesus ele vai intervir, que será o tema da nossa próxima lição, né? Vamos continuar aqui. Durante a grande tribulação, após um período de 3 anos e meio, aparente harmonia, haverá um rompimento entre a besta, que é o anticristo, e o povo de Israel, pois ela porá uma imagem sua lá no templo de Jerusalém, e por isso manifestará o seu caráter diabólico, e começará uma afetiva perseguição contra os judeus. Então isso está escrito com base em Daniel, capítulo 9, versículo 27, Mateus, capítulo 24, versículo 15,
e segundo os Tessalonicenses 2 e 4 e Apocalipse 11, versículo 2. E mais uma vez, Israel estará envolvido num contexto que beira a sua extinção, mas Jesus irá intervir nessa situação, ouvindo assim o clamor de Israel, e irá derrotar o anticristo, e assim Israel será restaurada e reconhecerá a Jesus como seu verdadeiro Messias. Segundo tópico, o tempo da vitória de Jacó. É nesse contexto de grande aflição que Jesus descerá para socorrer ao povo de Israel. Ele descerá sobre o Monte das Oliveiras, em Jerusalém, conforme está escrito em Zacarias, capítulo 14, versículo 4. As Escrituras afirmam que todas as nações vão se unir para pelejarem contra Jerusalém. A cidade será tomada e as casas serão saqueadas e destruídas, conforme está escrito em Zacarias, capítulo 14, versículo 2. Contudo, haverá um tempo de glória e restauração para Jerusalém. O profeta Isaías ele profetizou, dizendo que a cidade de Davi, que é Jerusalém, será um centro de adoração para as nações. Está escrito em Isaías, capítulo 2, versículo 2 e o versículo 3. Então, conforme nós falamos também no tópico anterior, quando Israel rejeitar a adoração ao anticristo, ele vai se utilizar das outras nações da terra e irá perseguir aos judeus, a Israel. E é quando Jesus ele irá intervir nessa situação, vindo com sua igreja em corpo glorificado, irá derrotar o anticristo, o falso profeta, lançará no lago de fogo e então irá começar o seu reino aqui na terra, que é o reino milenar. Terceiro tópico, o tempo da glorificação de Jacó. Como já foi falado, Israel não creu em Jesus como o Cristo. Entretanto, haverá um remanescente judaico que reconhecerá Jesus como seu Messias e Redentor prometido e em escala nacional, e todos o aceitarão chorando. Está escrito nos textos de Isaías, capítulo 4, versículo 3, depois o mesmo livro de Isaías, capítulo 59, versículo 20 e 21, depois o capítulo 60, versículo 21, Romanos, capítulo 9, versículo 27, depois o capítulo 11 e o versículo 25 ao 27. Terceiro ponto, oremos por Israel. Primeiro tópico, Deus pede que oremos por Israel. Então a Bíblia, ela nos fala que nós devemos orar por Israel. O salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, pediu que orássemos pela paz de Jerusalém, conforme está escrito em Salmos de número 122 e versículo 6. Em Jerusalém, o Senhor Jesus, ao ver a cidade, chorou e disse: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, conforme está escrito em Lucas, capítulo 19, versículo 42, a parte A. Segundo tópico, Jesus pede que oremos por Israel. No sermão profético, Jesus pediu oração para que a fuga dos judeus às vésperas da Batalha do Armagedon não acontecesse na estação do inverno e que esse dia em específico não fosse o sábado, conforme está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 20. Então isso nos mostra que é da vontade de Deus que nós oremos por Israel. Muitos criticam, acusam, hostilizam e até odeiam os judeus, demonstrando o sentimento antissemita. Contudo, o crente deve amar e orar diariamente pela paz de Israel. Deus se apresenta no Antigo Testamento como Jeová Shalom, ou seja, o Deus de paz. Jesus também é apresentado pelo profeta Isaías como príncipe da paz. Então podemos afirmar que Deus ele deseja que a paz repouse sobre a cidade de Davi. Vale lembrar também que nós, como igreja, devemos entender que o fato de orarmos por Israel não quer dizer que nós iremos adotar costumes litúrgicos e cerimoniais judeus em nossos cultos como cristão, assim como algumas igrejas têm feito. E aqui, sendo ensinado, é que nós devemos orar por Israel, reconhecendo eles como o povo de Deus, apesar de não ter conhecido a Jesus como nós conhecemos. E terceiro tópico, o ódio do inimigo por Israel. À primeira vista, pode parecer apenas uma antipatia contra os judeus. Entretanto, trata-se, na verdade, de um ódio estabelecido a partir de uma inspiração diabólica.
O Senhor deseja que o povo de Israel seja alvo das nossas orações e amor, pois temos uma grande dívida com Ele, que é e sempre será canal de bênçãos para os povos do mundo, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 12 e versículo 3, que fala sobre a promessa de Deus a Abraão, em que ele abençoaria a todos que abençoassem a Israel e amaldiçoaria a todos quanto o amaldiçoasse. E que em Israel todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, como igreja, nós não devemos ser inimigos de Israel, e sim aliados. E fazendo aqui o nosso resumo da lição de hoje, nós aprendemos que Israel é um povo escolhido por Deus. Os descendentes de Abraão receberam as promessas do Senhor e um grande propósito, como nós vimos durante esta lição. Deus ainda tem planos com o seu povo, que terá um reencontro com ele em meio a uma terrível dor. O Altíssimo completará sua obra com o povo de Israel, restaurando. E chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou desta aula, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber uma notificação sempre que eu estiver aqui postando um novo conteúdo. E nós nos encontramos na próxima aula e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.